E no final, a realidade é essa. Nós não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Surtou por causa do Zé. Não, surtou por causa do Zé e porque sabe que se nós entregar o Zé, nós entregamos o Supremo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. Aí até a Fernanda perdeu o controle. Falou, nossa senhora, peraí, calma. Supremo não, peraí, calma, vai f*** meus amigos, vai... Meus amigos, quem não se lembra desse vídeo de Joesley Batista falando a respeito do Zé, que é Lula? E acredite se quiser, agora ele virou intermediário do Brasil. A verdade sobre o fim da Lei Magnitsky sobre Xandão e esposa apareceu. O que vazou realmente é um absurdo e pode mudar tudo. Um acordo bilionário feito nos bastidores teria sido usado para comprar perdão político internacional. Quem mandou? Quem recebeu? E por que Moraes estaria no centro disso tudo? O que você vai ver aqui é pesado, chocante e a grande mídia não quer que você saiba. Você acredita que Trump traiu o Brasil? Fique comigo nesse vídeo porque o que eu vou te mostrar vai te deixar de boca aberta. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, taca o joinha nesse vídeo, deixa o teu like para o YouTube não enterrar esse vídeo, compartilha esse vídeo e já se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear aqui 5 mil reais para um de vocês. Para você participar, basta ser inscrito. E me segue lá no Instagram, @FelipeCâncio_oficial, que lá eu vou divulgar quando será o sorteio. Meus amigos, preste atenção no que está acontecendo. Então assista comigo agora este vídeo que revela detalhes que deixam qualquer brasileiro indignado. Segura aí porque agora vem a verdade, sem filtro, sem maquiagem, sem censura. Bora reagir comigo a este vídeo. A notícia que chegou de Washington é um balde de água fria para quem esperava uma intervenção moral dos Estados Unidos no Brasil. O governo americano retirou oficialmente o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky. Informações de bastidores indicam que essa decisão foi parte de um acordo costurado pelo empresário Joesley Batista, que envolveu promessas de investimentos da JBS nos Estados Unidos e controle da inflação da carne, em troca do alívio da pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por meses, a gente alimentou a esperança de que a pressão internacional, liderada por Donald Trump, seria a salvação da nossa democracia. A gente vibrou com a Lei Magnitsky, a gente comemorou cada declaração dura de Marco Rubio, a gente acreditou que o mundo estava vendo o que estava acontecendo aqui e que não deixaria barato. Mas o mundo da política, meus amigos, não é movido por ideais de justiça. Ele é movido por interesses. E o que a gente viu acontecer foi a vitória do pragmatismo mais frio e calculista sobre os princípios que a gente defende. A notícia caiu como uma bomba. O nome do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa, a advogada Viviane Barsi, sumiu da lista de sancionados da OFAC, a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Não foi um erro de sistema, não foi uma falha burocrática, foi uma decisão política, consciente e negociada. E o arquiteto dessa negociação, segundo todas as informações que estão circulando, não foi um diplomata, não foi um político eleito, foi um empresário que conhece os porões do poder como ninguém, Joesley Batista, um dos donos da JBS. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa olhar para o cenário maior. Os Estados Unidos, sob o governo Trump, têm prioridades claras. A primeira delas é a economia interna, a inflação, o custo de vida do americano. A segunda é a geopolítica regional, especificamente a crise na Venezuela. O Brasil, com seus problemas de liberdade de expressão e perseguição política, é importante, claro, mas na hierarquia de problemas de Washington, nós somos uma peça no tabuleiro, não o rei. E o Joesley Batista, com a astúcia de quem sobreviveu a todos os escândalos possíveis, percebeu isso. Ele viu que o Trump precisava de duas coisas: controlar o preço da carne nos Estados Unidos, onde a inflação está incomodando, e resolver o problema do Maduro na Venezuela sem precisar mandar tropas. E ele, Joesley, tinha a chave para as duas coisas. A JBS é uma gigante nos Estados Unidos. Ela controla uma fatia enorme do mercado de processamento de carne. O Joesley chegou para o governo Trump e colocou na mesa uma proposta irrecusável. Eu garanto o abastecimento, eu garanto preços controlados, eu invisto bilhões na economia americana, gerando empregos e ajudando na sua reeleição. Além disso, eu uso a minha influência junto ao governo Lula para ajudar a tirar o Maduro da Venezuela de forma pacífica. Era tudo que o Trump queria ouvir. Uma vitória econômica e uma vitória geopolítica entregues de bandeja. Mas qual era o preço? O que o Joesley e o governo Lula queriam em troca? Eles queriam a cabeça do Alexandre de Moraes de volta. Eles queriam o fim das sanções. Eles queriam que os Estados Unidos parassem de encher o saco com questões de direitos humanos no Brasil. E o Trump aceitou. Ele fez a conta. Ele pesou na balança. Por um lado, a defesa da liberdade de expressão no Brasil e a proteção de seus aliados ideológicos, como o Bolsonaro. Do outro lado, carne barata para o seu eleitor e a queda de um ditador comunista na Venezuela. O pragmatismo venceu. A ideologia perdeu. O acordo foi fechado.
Essa é a realidade nua e crua. O ministro Moraes foi salvo não porque ele é inocente, não porque os Estados Unidos mudaram de opinião sobre os seus atos. Ele foi salvo porque ele virou moeda de troca. Ele foi rifado em um acordo comercial e geopolítico. A liberdade dele de viajar para a Disney e de movimentar suas contas em dólar foi comprada com arrobas de boi e barris de petróleo venezuelano. Isso é revoltante? É de dar náuseas? A gente se sente traído. A gente se sente abandonado. A gente olha para o Trump e pensa, como você pôde fazer isso com a gente? Mas a gente precisa amadurecer. A gente precisa entender que ninguém vai salvar o Brasil a não ser nós mesmos. O jornalista foi muito feliz em sua análise quando disse que, em geopolítica, pragmatismo sempre vence ideologia. É uma lição dura, mas necessária. O Trump não é o nosso pai. Ele é o presidente dos Estados Unidos. A lealdade dele é com o povo americano. Se para ajudar o povo americano, ele tiver que apertar a mão do Joesley Batista e livrar a cara do Alexandre de Moraes, ele vai fazer. E fez. E o momento em que isso aconteceu é simbólico. Foi na véspera do dia 13 de dezembro, o aniversário do AI-5, a data que marca o endurecimento da ditadura militar no Brasil. E também, por uma ironia do destino, o aniversário do ministro Alexandre de Moraes. Ele ganhou de presente de aniversário a sua liberdade internacional. Enquanto a gente lembrava de um ato de força do passado, o presente nos brindava com um ato de impunidade do presente. A retirada das sanções não significa que o Moraes virou um santo aos olhos do mundo. A mancha na reputação dele continua lá. O Departamento de Estado, ao confirmar a retirada, disse que a manutenção da sanção era inconsistente com os interesses da política externa americana. Traduzindo, a gente ainda acha que ele errou, mas manter a sanção agora atrapalha os nossos negócios. É uma absolvição por conveniência, não por mérito. Mas o efeito prático é devastador. O ministro, que estava acuado, que estava vendo o cerco se fechar, agora respira aliviado. Ele recuperou seu passaporte para o mundo. Ele se sente, de novo, intocável. E isso é perigoso. Porque um homem com poder absoluto que percebe que pode escapar até das garras da maior potência do mundo tende a dobrar a aposta. Ele tende a se sentir ainda mais poderoso. E o Bolsonaro? Onde ele fica nessa história? Fica rifado, fica abandonado. O acordo, segundo as informações, envolveu garantias de que o Bolsonaro não seria preso por muito tempo, que a pena seria reduzida, que haveria uma espécie de acomodação. Mas a verdade é que ele foi usado como peça de negociação. A liberdade plena dele, a elegibilidade dele, tudo isso foi secundário diante dos interesses maiores do jogo. O que essa história nos ensina é que a gente não pode terceirizar nossa luta. A gente não pode ficar sentado no sofá esperando que o Trump, ou o Elon Musk, ou qualquer outro estrangeiro venha resolver os nossos problemas. Eles podem ajudar, podem dar visibilidade, podem pressionar, mas na hora H, quando os interesses deles estiverem em jogo, eles vão cuidar do lado deles. A única força que realmente pode mudar o Brasil é a força do povo brasileiro. É a nossa capacidade de mobilização, de pressão, de voto. Se a gente quer se livrar dos abusos do judiciário, a gente tem que cobrar do nosso Senado. A gente tem que cobrar dos nossos deputados. A gente tem que ocupar as ruas. A gente tem que fazer o trabalho duro, trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas. O acordo do Joesley pode ter salvado o Moraes agora, mas não salvou o sistema da sua podridão. A revelação desse acordo, desse toma lá da cá internacional, só mostra o quanto as nossas instituições estão comprometidas. Mostra que o governo Lula opera na base da troca de favores com grandes empresários, usando a diplomacia como balcão de negócio. Mostra que a justiça brasileira virou moeda de troca em mesas de negociação em Nova York. Isso precisa ser denunciado. Isso precisa ser exposto. A gente pode deixar que essa história morra. A gente precisa dizer para todo mundo, olhem o que eles fizeram. Olhem como eles venderam a nossa dignidade por um acordo comercial. A indignação tem que ser o nosso combustível. O cenário para 2026 mudou. A gente não pode mais contar com a bala de prata das sanções americanas para inviabilizar o sistema. O sistema se recompôs, se protegeu, achou uma saída. Agora, a luta vai ser no braço, no voto, na conversa. Vai ser mais difícil? Vai. Vai ser mais longa? Vai. Mas é a única luta que vale a pena. A gente precisa olhar para os nossos representantes no Congresso e cobrar. E aí, vocês vão aceitar isso? Vocês vão deixar que um acordo feito por um empresário corrupto defina o futuro da nossa democracia? O Senado tem a faca e o queijo na mão. Eles podem abrir processos de impeachment. Eles podem votar leis que limitem o poder do STF. Eles não precisam da permissão do Trump para fazer o trabalho deles. E a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar: o que eu estou fazendo? Eu estou apenas reclamando na internet ou eu estou agindo? Eu estou apoiando a mídia independente, que é a única que conta essa história? Eu estou conversando com os meus vizinhos. Eu estou me preparando para votar melhor. O dia de hoje é um dia de luto para quem acredita na justiça internacional. Mas também pode ser um dia de renascimento, o dia em que a gente percebeu que a responsabilidade é nossa, que o Brasil é nosso. E que se a gente quiser um país livre, a gente vai ter que lutar por ele com as nossas próprias mãos. O perdeu Mané, do Barroso, ecoou. Mas dessa vez quem perdeu fomos nós, que acreditamos em salvadores. Mas a gente só perde de verdade quando desiste.
E eu sei que a gente não vai desistir, a gente vai lutar, a gente vai resistir. A gente vai continuar a expor a verdade, doa quem doer. O Joesley pode ter comprado o perdão do Trump, mas ele não comprou o nosso silêncio. Ele não comprou a nossa aceitação. O dinheiro dele pode abrir portas em Washington, mas não pode apagar a nossa memória. A gente sabe quem eles são. A gente sabe o que eles fizeram. E a gente não vai esquecer. Vamos usar essa revolta como energia. Vamos transformar a decepção em ação. O caminho ficou mais íngreme, a subida ficou mais pesada. Mas a vista lá de cima, a vista de um Brasil livre, continua valendo a pena. E você, o que pensa sobre tudo isso? Você se sente traído pelo acordo do Trump com o Joesley? Você acredita que o Brasil ainda tem chance de se libertar sem ajuda externa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa nova realidade. Se essa análise te ajudou a entender o jogo sujo da geopolítica, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o acordão aconteceu, mas que a nossa luta não acabou. Veja, a grande preocupação dos Estados Unidos não era a questão do Bolsonaro em si, a figura do Bolsonaro, mas sim a tentativa de colocar um presidente ou um líder que não fosse tão pró-China e sim tentasse alinhar mais ao pensamento americano. E claro que uma figura do Bolsonaro servia mais para os propósitos americanos. Agora, se o Lula demonstra que ele também quer cooperar, que ele também quer se aproximar dos Estados Unidos, e aí existem algumas contramedidas que a gente vai analisar aqui no vídeo, cara, acaba o amor pelo Bolsonaro. E entendam, não tem a ver com o Bolsonaro ou com o Lula, e sim o que representa os interesses geopolíticos para os americanos. De repente, nós tivemos uma conversa entre Lula e Trump, num discurso ali da ONU, ali que rolou a química entre Trump e Lula. Pois bem, galera, depois daquele momento, algumas reuniões aconteceram. O Trump, ele tirou as tarifas de 50% sobre vários produtos, lembrando que outros ainda estão sancionados. E a alegação do Trump, ou a justificativa que a gente pode colocar, é que colocar sobretaxas sobre produtos brasileiros do setor primário não faz o mínimo sentido para a economia americana. E aqui, novamente, tá? Esquece paixões. Quando a gente fala da política protecionista do governo Trump, já analisei com vocês, não acho que ela é completamente errada. A gente vive num mundo que é protecionista. Poxa, se você for pegar os americanos, eles realmente se desindustrializaram em vários setores estratégicos, coisa que tem a ver com a segurança nacional. Pô, cara, produção de equipamentos bélicos vai deixar tudo na mão da Índia, da China, do Sudeste Asiático? Produtos farmacêuticos vai deixar só os chineses, só os indianos? Não tem sentido, porque são coisas que numa eventual pandemia, numa eventual guerra, pode comprometer a própria segurança nacional e a população americana. Só que a maneira como o Trump fez de sobretaxar todos os países com a tábula, não, isso aqui vai ser, né, a tarifa, com uma conta lógico-matemática e sem negociações prévias, pra mim, prejudica o governo americano. Porque, claro, poxa, como que eu vou confiar nos Estados Unidos se os caras colocam tarifas gigantescas sem uma negociação prévia? Entende? Então, pra mim, a maneira como foi feita é errado, mas o que da questão não está completamente errado. Outro ponto errado é que se você tá tentando proteger a sua indústria, pô, de alta tecnologia faz sentido. Agora, galera, não, eu quero muito que a Nike deixe de produzir no Vietnã para produzir nos Estados Unidos. Cara, convenhamos, pô, indústria têxtil, nada conta, né? Mas não é uma indústria tão estratégica assim. Isso você pode terceirizar. Outra coisa, sobretaxar carne, sobretaxar aço, cara, sobretaxar matéria-prima, que vai deixar os insumos mais caros, e reduzir a produtividade das indústrias americanas também não faz o mínimo sentido. A inflação começou a corroer o poder de compra da população americana, reduzir a velocidade da queda da taxa de juros, e aí sim os Estados Unidos aceitou negociar, e tirou tarifas de uma série de produtos, principalmente primários, em relação ao Brasil. Mas como a química já tinha rolado, aí entrou a vez do governo brasileiro também tentar negociar, o Trump. Sabia que além das tarifas a alguns produtos, também tem algumas autoridades que vocês sancionaram, né? Seja o Alexandre Padilha na questão dos mais médicos, seja o Alexandre de Moraes. Negociações aconteceram. E dessas negociações, a gente teve o fim da Lei Magnitsky. Vamos tentar ver todos os pontos de vista? Quando você pega, não houve um pronunciamento oficial da Casa Branca, mas nós tivemos, por exemplo, o comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, colocando que tirou as sanções porque elas eram incompatíveis com os interesses dos Estados Unidos, e que a Casa Branca vê o PL da dosimetria como passos na direção certa, já que as condições de lawfare, ou seja, né, utilizar a justiça para questões políticas, estão melhorando no Brasil. A gente pega, por exemplo, Christopher Landau, que é uma figura importante também do governo americano,
posicionando que, na verdade, foi a PL para quem não sabe, a PL da dosimetria, está sendo votada no nosso Congresso a possibilidade de reduzir as penas aplicadas contra as pessoas que participaram do 8 de janeiro ou da tentativa de golpe, como julga o nosso STF. Até o Bolsonaro, dos mais de 20 anos aí de prisão, poderia cair para pouco mais de 2 anos, se a PL da dosimetria, claro, ela for aprovada. Eu, particularmente, não acho que seja isso, tá? A gente vê, por exemplo, declarações do Lula que foram feitas no passado, isso é questão de 1 ou 2 semanas, depois de uma reunião, de uma ligação que teve com o Trump, alegando que boas notícias estavam por vir. E ontem, quando a gente teve ali, né, uma reunião com Alexandre de Moraes, Lula, Tarcísio, Ricardo Nunes, uma série de figuras políticas importantes, o Lula falou que o Trump deu de presente para ele, para o Alexandre de Moraes, o reconhecimento que não era justo um presidente de outro país por ir um ministro que estava cumprindo a Constituição. Na conversa que ele teve com o Trump perguntou: nossa, é bom pra você? E eu disse: não, Trump, não é bom pra mim. É bom para a democracia que você tenha o fim da lei Magnitsky contra uma figura importante que é o Alexandre de Moraes, que apenas estava cumprindo a Constituição, segundo, claro, a fala do Lula. Não tem a ver com isso. A gente sabe que, primeiro, né, o Trump ele já é conhecido pela sociedade americana como um taco, Trump always chicken out, e o que vem saindo na mídia internacional, no Financial Times, no Washington Post, na Reuters, olha, o Trump revogou a lei Magnitsky, revogou a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E o Lula tá fazendo isso como se fosse uma conquista do governo brasileiro. E posso fazer a análise que tá rolando? Olha, o Brasil, quando os Estados Unidos aplicaram tarifas de 50%, o Brasil foi lá e aceitou negociar, mas não voltou atrás. A gente manteve a soberania, a gente não alterou. Se a gente for pegar o que o Alexandre de Moraes mudou nas suas decisões, nada. O que o Brasil tá fazendo, além da PL da dosimetria? Não muita coisa, convenhamos. E mesmo assim, o Trump teve que revogar as tarifas e ainda revogou o Alexandre de Moraes. O Lula fez essa conquista. Você acredita mesmo, galera, nesse papinho? Eu, claro, que tem a parte da coordenação política, mas toda medida tem uma contramedida. O que os Estados Unidos querem, o que os americanos querem que o Brasil pode oferecer? Vamos lá, galera. Primeira coisa. A gente começou o vídeo falando que a preocupação do governo americano era uma proximidade muito grande com os chineses. Não sei, e se alguém falar que sabe, galera, só se for um assessor muito próximo do Lula que vazou informações, o Brasil tinha um papo muito forte de um alinhamento maior com os BRICS, a criação de uma moeda comum, um alinhamento forte com os chineses. Será que a gente teve algum tipo de salvaguarda de não negociação de alguns produtos com os chineses? Novamente, não sabemos. Existe uma possibilidade muito forte da questão das terras raras estarem envolvidas. E vejam, eu nem acho ruim que o Brasil negocie com os americanos terras raras. A questão é como vai ser essa negociação. Quando os Estados Unidos aplicaram tarifas contra os chineses, que é o principal inimigo econômico dos Estados Unidos, a China colocou a questão das terras raras como fator primordial. A China hoje, além de ter as maiores reservas mundiais, ela principalmente tem praticamente um monopólio da capacidade de processamento dos minerais terras raras, que são essenciais para desenvolvimento de produtos eletrônicos, de equipamentos tecnológicos, equipamentos de defesa. O chinês, Trump, você vai colocar então tarifas nos seus produtos? Então beleza, não exporto mais terras raras para vocês. Isso comprometeria a questão da soberania americana. Os americanos foram obrigados a voltar atrás. Se a parceria que vai ser fechada com o Brasil sobre a questão de terras raras envolve transferência de pesquisa, desenvolvimento, inovações tecnológicas para o Brasil e a salvaguarda de um acordo bom para o Brasil, pô, cara, é sensacional, que seja com os americanos, que seja com os chineses, seja com qualquer um, né? A gente tem que pensar sim nos nossos próprios interesses. Agora, de novo, tô especulando porque não tem como saber. Se o Brasil, ele vai conceder as terras raras sem nenhum tipo de transferência de tecnologia e dando nossos minerais tão estratégicos para os Estados Unidos, acho que é um erro estratégico. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para um bom negócio. Os americanos estão desesperados por terras raras e o Brasil tem uma reserva gigantesca para isso. A gente pode exigir dos americanos sim transferência tecnológica. Se vai acontecer ou não, cara, de novo, não sabemos. Espero que o Alexandre de Moraes não tenha sido utilizado para essa questão, né? Claro, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo para que a verdade chegue cada vez mais longe. E não deixe o YouTube enterrar esse vídeo. Deus abençoe você, fique com Deus, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!